Graça e paz a todos os que acompanham diariamente, de segunda a sexta-feira, o Ministério Palavra da Cruz. Desejo em Cristo Jesus um ano de 2021 ricamente abençoado pelo Senhor. E para que de fato isso se concretize em nossa vida, precisamos buscá-lo de todo o coração. Nesta semana, primeira semana do ano de 2021, primeira semana de janeiro, estaremos meditando nos Salmos de 120 a 124. Portanto, acompanhe esta série de meditações e mensagens da Palavra de Deus. A minha oração é que Deus use estas mensagens e o Ministério Palavra da Cruz para te abençoar rica e abundantemente. O Salmo de número 122, ele é extremamente relevante para todos nós, porque o tema é oração pela paz de Jerusalém. E Davi começa este salmo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, no Antigo Testamento, nos tempos de Davi, sim, era o tabernáculo, era o local onde os sacrifícios eram realizados e as pessoas se deslocavam de várias partes, de vários lugares, rumo ao local onde a tenda, o tabernáculo, estava erigido para poder adorar a Deus, para poder adorar o Senhor. Depois, Salomão construiu o templo de alvenaria, lindo, suntuoso e majestoso, porque o templo era para o Deus vivo e verdadeiro. E naquela época, entendia-se que o templo era a casa de Deus, era o lugar da habitação divina. O próprio Salomão, que construiu o templo, em sua oração reconheceu que nem o céu, nem os céus dos céus poderiam conter a grandeza do Criador, muito menos um templo de alvenaria. Mas era ali onde, no lugar santíssimo, que o pecado da nação era expiado, a culpa removida e a libertação da condenação. Era ali o lugar onde o salário do pecado é a morte, uma vida sacrificada para remover a culpa e perdoar os pecados. E Davi declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando ele foi convidado para ir à casa do Senhor, ele alegrou-se. Prazer, satisfação. Para muitas pessoas hoje, ir ao culto domingo pela manhã e de noite é um sacrifício. Aqueles que não conhecem a Deus, eles dizem: você não se cansa de ir ao culto de manhã, de noite, todo domingo? Porque eles desconhecem o prazer, a satisfação, a bênção, o privilégio que é adorar o autor da vida, o Senhor de todas as coisas, aquele que é, era e há de vir, aquele que nos sustenta, o prazer de louvá-lo e também de reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, a sua imensidão, para agradecer, também para colocar nossas vidas em suas mãos e receber, através da sua palavra, sua preciosa instrução. Um momento para dirigir-se a Deus através do louvor e da oração. Um momento para que o próprio Deus a nós se dirija através da sua palavra. Alegrei-me. Prazer, alegria, satisfação. Não ir obrigado, constrangido, arrastado, como muitos vão para o culto obrigado pelos pais, pelo cônjuge ou por algum amigo que não cansa de convidar. Davi experimentou grande alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz: ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Os peregrinos que estavam numa romaria, vindo de todos os lugares, eles agora chegaram depois de muitos dias de peregrinação e entraram em Jerusalém.
E ele declara: Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida. Todos os que avistavam de longe sobre o monte Sião, Jerusalém, ficavam impactados com as suas construções, ficavam impressionados. Para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, porque Deus havia estabelecido que 3 vezes ao ano o povo de Deus deveria peregrinar para Jerusalém, para a festa da Páscoa, das semanas e dos tabernáculos. E eles estão lá a fim de render graças ao nome do Senhor. A essência de toda e verdadeira adoração é a gratidão. Talvez você não tenha tudo o que já pediu a Deus. Talvez Deus não lhe tenha dado tudo o que você solicitou, mas Ele te deu Cristo. E ao nos dar Cristo e nos dar a vida, Ele já nos deu tudo. Portanto, a essência de toda genuína adoração é profunda gratidão. Agradecer é importante. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Jerusalém não era só o centro da vida espiritual e religiosa do povo de Israel, também era o centro da vida política e do judiciário. Para lá, as pessoas recorriam em busca de justiça, para levar suas causas, para serem julgados. Jerusalém tinha tribunais de justiça. Eram tribunais de onde se esperava dos juízes integridade, que não vendessem sentenças, que não aceitassem subornos, que não julgassem de acordo com a aparência, de acordo com o prestígio, de acordo com o status dos solicitantes. Um tribunal de justiça, se esperava que lá o direito fosse dado a quem tinha razão, que o culpado fosse condenado, que o inocente fosse absolvido. Por isso ele diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, orem pela paz. Se Jerusalém, a capital política, a capital social, a capital religiosa, se ela estiver em paz, então, como uma onda, com um efeito cascata, toda a nação terá paz. Por isso ele diz: prosperem os que te amam, todos os que amam Jerusalém. O salmista deseja que eles prosperem, porque ao desejar a paz da capital religiosa e política e social, eles estavam demonstrando nacionalismo, patriotismo, porque dali decorreriam bênção, justiça e paz para toda a nação. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios, como decorrência da justiça social. Por amor a meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Esse deve ser o nosso desejo, que haja paz em Jerusalém, por amor aos meus irmãos e amigos, por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Buscar o bem de Jerusalém por causa da vida espiritual, buscar o bem de Jerusalém para que haja paz social, justiça social e emprego. E aqui nós aprendemos que nós devemos orar por Brasília. Sim, se houver paz em Brasília e prosperidade em Brasília, então, como um efeito cascata, isso repercutirá por toda a nação. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que é governada por homens que são verdadeiramente tementes a Deus, por amor aos pobres, aos oprimidos, a todas as pessoas de todas as classes. Devemos orar por Brasília, para que Deus abençoe os 3 poderes, para que aqueles homens que cumprem aqueles papéis o façam com temor a Deus, porque Deus instituiu as autoridades constituídas. Elas são consideradas, à luz das Escrituras, como servas de Deus para cumprir um papel diante de Deus, servir justiça, servir as pessoas através do poder. Não é obter o poder para se servir do poder em benefício próprio, mas para fazer do poder um local de serviço para o bem da nação, para o bem-estar da coletividade.
Assim, nós devemos amar Brasília, orar por Brasília, orar pela paz, pela prosperidade, pela integridade dos governantes, daqueles que ocupam os três poderes. Devemos clamar a Deus, porque só viveremos em paz, em boas condições, se lá as pessoas temerem a Deus. E nós temos que suplicar a Deus que livre a nossa nação dos ímpios, dos corruptos, daqueles que estão ali para se locupletar, para obterem vantagens pessoais, para enriquecer às custas do desastre, da ruína da nação. E muito nos entristece ver pessoas pelos corredores dos hospitais dormindo em macas no chão sem atendimento, máquinas quebradas de ressonância, de tomografia, e as pessoas não podem fazer exames para detectar seus problemas e serem curados e tratados. Faltam medicamentos, faltam escolas, ensino de qualidade. Lamentavelmente, oremos para que os poderes malignos do tráfico não consigam cooptar Brasília para se manterem no poder e continuarem a propagar o vício em nossa nação. Oremos por Brasília, oremos pelas autoridades constituídas para que elas cumpram seus deveres diante de Deus, como instrumentos de bênção para a nação. Pense nisso, ore por Brasília, ore pela paz e pela prosperidade de nossa nação.